perguntar para os 19 vereadores, todos os 19 querem ser prefeito. Inclusive, eu também tenho esse desejo, né? Eu sou empresário, eu costumo falar que eu estou na política, eu não sou político, mas é óbvio que o meu sonho é ser prefeito de Balneário Camboriú. Vereador, obrigada pela entrevista. Como o senhor conseguiu os votos necessários para ser presidente da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, derrotando o candidato, então, do prefeito Fabrício Oliveira? O senhor contou exclusivamente com os votos da oposição ao governo? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, Fran. A oposição tinha 8 votos, né? E numa conversa nos corredores ali da Câmara com o vereador Nilson, ele comentava comigo que a oposição tinha 8 votos. Quem da situação tivesse mais 2 votos, o dele mais 1, eles estariam apoiando. Eu, de antemão, já comentei com o Nilson que eu tinha mais um voto, o meu e o do vereador Marquinho, que na ocasião ele era o presidente da Câmara. Ele pediu que a gente então sentasse e nos reuníssemos, assim a gente fez, né? Marcamos uma reunião, eu e o Marquinho e os 8 vereadores da oposição. A primeira pergunta que eu fiz para os 8, vocês querem 2 vereadores de oposição para estar junto com vocês, ou vocês querem um candidato à presidência da Câmara? De antemão, eles já comentaram comigo que não, que eles queriam era um candidato à presidência. E então eu me coloquei à disposição. Da mesma forma o Marquinho também, né? Ele comentou, se vocês querem o meu apoio para ter um candidato à presidência, eu estou para ser oposição, eu estou fora. Então, dali para frente a gente começou a construir, isso 2 meses antes da eleição. A gente já vinha nos reunindo, né? Então, e quando começou a funilar, pelo fato de eu não ser o candidato do prefeito e ter muitos candidatos que a situação tinha, na ocasião tinha o Gelson, Omar, Anderson e Cristiano, e eu, eram 5 candidatos, por conta de, não é só ser presidente da Câmara hoje, com a saída do Carlos Humberto, hoje ele é deputado, o presidente ele se torna, na ausência do prefeito, ele se torna o vice-prefeito e automaticamente o prefeito da cidade. Então, todo mundo queria, né, ser o presidente nessa oportunidade. Eu tive a felicidade, a gente conseguiu construir muito bem essa situação, o prefeito até de alguma maneira tentou articular para que o Omar fosse o presidente, mas felizmente todos os vereadores ali que se comprometeram comigo honraram a palavra. Depois eu construí também o voto do vereador Medeirinho, né, que veio a votar, então a gente fez 11 votos. Então saí dali muito satisfeito, né, e honrado pelo fato desses vereadores ter honrado o compromisso comigo, né. Sou muito grato a eles. Se hoje eu sou presidente, é pela forma que a gente conduziu e pela forma que eles conduziram também. E o que aconteceu com a base do governo Fabrício na Câmara de Vereadores e o senhor se afastou dele? Tudo começou quando eu fui ser suplente a Senado com o Raimundo Colombo. Na ocasião, o Fabrício estava ajudando o Jorge Seife e eu perguntei para ele, surgiu a oportunidade de eu ser candidato junto com o Raimundo, suplente do Raimundo. Ele no momento ele não aceitou, por fato de ele estar com o Jorge, né? E eu olhei, daquele momento ali, daí teve a eleição, foram praticamente 2 meses de pré-campanha e eleição. A gente realmente se afastou por esse tempo. Depois veio a eleição da mesa, a gente também não conversou. E nesse período, entre campanha, né, eleitoral e campanha da mesa diretora da Câmara, a gente realmente não teve conversa. Eu acho que faltou esse diálogo entre eu e o Fabrício nesse momento. A gente poderia ter construído de uma maneira diferente. E hoje vocês já conversaram? Foi no começo do mês, o Fabrício me chamou, dia 10. Ele me chamou, a gente conversou, realmente, tanto da minha parte quanto da parte dele, eu acho que faltou esse diálogo. Conseguimos reajustar novamente, né, o diálogo, e eu vejo que nem o David, nem o Fabrício foi eleito para a gente ficar com picuinhas, né? A gente foi eleito para o bem melhor da cidade, bem maior que a cidade de Balneário Camboriú. Eu quero estar em harmonia legislativo e executivo. O Fabrício também demonstrou esse interesse de estar em harmonia. Então eu acho que Balneário Camboriú só tem a ganhar se os 2 poderes
estiverem juntos. A experiência como suplente do Raimundo Colombo foi positiva? Se arrepende? Não, não me arrependo nem um pouco, foi muito positiva, né? Eu andei 45 dias com o Raimundo Colombo, um cara extraordinário. Ele foi vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador e 2 vezes governador. Então, Raimundo tem uma bagagem muito grande na política, né? Aprendi muito, esses dias que eu estive com o Raimundo, eu aprendi muito. E ele sempre falava para mim a todo momento, David, política é diálogo, é conversa. Então, isso eu tenho feito agora como presidente, tenho tentado dialogar não só com os 11 vereadores, mas com os 19, afinal de contas hoje eu represento os 19 vereadores, não represento só 11, né? E também com o executivo. Só voltando um pouquinho nessa conversa que o senhor teve com o prefeito Fabrício, vocês traçaram algumas coisas importantes, votações, projetos de lei para o bem da cidade, que deve vir para a Câmara de Vereadores? A princípio, a gente tentou fazer com que a gente reatasse. Eu sou amigo do Fabrício, pessoal, e ele, né, a gente tem uma amizade. E por 4, 5 meses a gente se distanciou. Então esse primeiro momento foi a aproximação novamente, depois já conversamos por algumas vezes, né? E o Legislativo vai ser parceiro do Executivo, sem dúvida nenhuma. Todo projeto que for para viabilizar algo para Balneário Camboriú, a gente vai estar apoiando sim. A disputa no Legislativo ela foi um prenúncio também da sucessão, né, do governo Fabrício Oliveira, que vai acontecer, né, a partir da eleição do ano que vem. Especula-se que o Osmar Nunes deve ser o escolhido pelo Fabrício para sua sucessão. Há outro nome para ser indicado à Prefeitura de Balneário Camboriú para concorrer à eleição? Vai abrir tem vários vereadores que querem, né? Hoje, assim, se a gente for perguntar para os 19 vereadores, todos os 19 querem ser prefeito. Inclusive, eu também tenho esse desejo, né? Eu sou empresário, eu costumo falar que eu estou na política, eu não sou político, mas é óbvio que o meu sonho é ser prefeito de Balneário Camboriú. Assim como os outros 19 também sonham com isso, né? Se eu tiver a oportunidade e conseguir construir, viabilizar, é óbvio que eu vou querer também essa cadeira. Mas os 19 não conseguem ser. O senhor vê um projeto mais acessível, um projeto que realmente possa ser levado em frente hoje, ou ainda o senhor acha que está nessa fase de construção? Eu acho que está muito vago ainda, né? Está nessa fase de construção. Eu acho que esse ano vai ser definitivo para a gente saber quem vai despontar a ser candidato a prefeito de Balneário Camboriú, né? Por essa lacuna que tem. É óbvio que o Fabrício vai ter que abraçar um candidato, a gente não sabe ainda qual que é, especula-se, como tu mesmo falou, que pode ser o Osmar, mas tem mais vereadores que também gostariam de ser abraçados pelo Fabrício. Por que ser prefeito? Balneário Camboriú é uma cidade que todo mundo quer vir passear, né? Quer vir conhecer, economiza o ano inteiro para vir conhecer. Eu sou nasci em Itajaí, mas moro há 43 anos em Balneário Camboriú, empresário em Balneário Camboriú, e é uma cidade que, pô, é um sonho, né, poder administrar Balneário Camboriú, poder deixar um legado em Balneário Camboriú, sem dúvida nenhuma, é um grande sonho que eu tenho. Teve um vereador de Balneário Camboriú que participou, né, que usou as redes sociais para apoiar os atos terroristas do dia 8 de janeiro em Brasília, né? Como o senhor analisa esse episódio contra a democracia apoiado por um vereador, né, por um parlamentar? Eu não cheguei a conversar ainda com esse vereador, vou conversar com ele, né? A Câmara está em recesso, hoje tem uma extraordinária e depois, dia 7, começa os nossos trabalhos. Eu sou totalmente contra o que aconteceu em Brasília, sou contra também a atitude, não achei legal a atitude do vereador, cada um tem uma postura, né? Mas eu vou conversar com esse vereador, falar do meu posicionamento, mostrar para ele que se porventura, em vez de ser em Brasília, fosse em Balneário Camboriú, na nossa Câmara de Vereadores, e se o gabinete dele fosse invadido, destruído, então o que ele acharia? Se ele acharia correto ou incorreto? Eu tenho certeza que ele não vai achar que isso é correto, né? Infelizmente, de repente por uma onda que teve, de repente para tentar angariar algo político nessa situação, ele tomou esse tipo de atitude, mas não sei se ele está arrependido ou não, mas eu vou conversar com ele a respeito disso. O regimento interno da Câmara prevê algum tipo de investigação, algum processo nessa situação ou não? Por enquanto não teve nada, na comissão também não foi ainda, de ética não foi apurado nada.
Vereador, há quem garanta que também nos últimos anos em Balneário Camboriú se uniu muito a religião com as pautas do fundamentalismo religioso, né? E que tem influenciado também na tomada de decisão da cidade, né? Do poder público. O que o senhor acha deste fenômeno aí que envolve política e religião? Eu vejo que pelo fato, eu acredito que pelo fato do Fabrício ser de uma igreja forte em Balneário Camboriú, muito se fala nisso. Mas, sinceramente, eu não vejo que tem essa força toda, né? Eu particularmente, eu acho que não tem esse poder todo, o pastor na qual o Fabrício é membro dessa igreja, eu não vejo que ele tem essa força toda. Eu acho que o Fabrício administra, de repente pode ser conselheiro, alguma coisa, mas essa força política eu não vejo. Religião é uma coisa, política é outra. Eu não gosto e não acho bom essa mistura. Apesar que eu acho que muitos de dentro da igreja devem fazer parte da política. Mas lá, ser candidato, ser candidato a vereador, mostrar sua força dentro do legislativo, até mesmo, de repente, procurar uma cadeira como prefeito, vice-prefeito. Mas por trás dos bastidores eu não gosto muito disso, não. 2022 foi o primeiro ano que a Parada da Diversidade ela conseguiu sair em Balneário Camboriú e ir para as ruas, né, como evento, sem necessidade de entrar com uma ação na justiça, né? Isso não é um reflexo um pouco da religião que vinha impedindo também que acontecesse esse evento de uma forma mais tranquila, como qualquer evento que aconteça na cidade? Pois é, mas antes só aumentava o percurso que eles tinham que percorrer, que era procurar justiça, mas sempre teve. Então eu acho que não tem, a gente tem que respeitar, nós temos que nos respeitar, né? Independente de religião, de querer ser isso, aquilo, eu acho que a gente tem que nos respeitar, aceitar as pessoas da maneira como elas são. A partir do momento que o poder público também tenta interferir nisso, eu acho que não é bom para a cidade, não é bom para o governo. Como que o senhor vê quais são os grandes desafios de Balneário Camboriú, que é chamada Dubai brasileira e tem um metro quadrado mais caro, entre os mais caros do país? Esse ano eu acho que vai ser um ano que o projeto de reestruturação da orla é muito importante. O Fabrício vem falando nisso ao longo dos últimos 2 anos, que ele vai fazer. Se realmente isso acontecer, para a nossa cidade vai ser maravilhoso. A gente fez a reestruturação da areia, né? Foi algo que chamou a atenção do Brasil inteiro. Vários prefeitos vieram para Balneário Camboriú para copiar o projeto. Várias pessoas do Brasil inteiro vieram para ver como ficou turista. Então, Balneário Camboriú ganhou muito com a extensão de areia. Se a gente realmente conseguir fazer a reestruturação da orla, vai ser um ganho enorme para Balneário Camboriú. E a gente tem esse ano também o plano diretor, né, que é um projeto que vai mexer com a cidade. Então, muito importante. Conversei com o secretário, ele comentou que até o mês 6 ou mês 7 vem para a Câmara, então está bem avançado e é algo necessário que já faz muito tempo que a gente não vem discutindo, que é o plano diretor. Tem algum ponto polêmico do plano diretor que vai ter uma demanda maior? Hoje o que eu vejo é mais interesse pessoais dos próprios proprietários de terreno a respeito de índice, né? É óbvio que a gente não vai conseguir botar um índice gabarito aberto para todos, porque senão a cidade vai virar um caos, né? Então a gente tem que saber construir exatamente como vai ser o índice em determinados locais, ter um cuidado especial justamente para isso, para não liberar em toda a cidade, mas em alguns pontos. Balneário Camboriú hoje é o que é por conta da construção civil, né, e do turismo, mas a gente tem que ter um cuidado especial quanto a esse projeto. Há um cuidado especial também com a área agreste, com as praias preservadas de Balneário ainda? Também, né, tem se discutido muito isso nas reuniões do plano diretor, né. Eu acho que ali é algo diferenciado em Balneário Camboriú. A gente tem um diferencial que são essas praias agrestes. A gente também tem um dilema em Balneário Camboriú que é com relação à balneabilidade da praia, né? Balneário tem questionado a coleta, há especialistas que sustentam que a falta de balneabilidade tem a ver com a poluição do rio Camboriú. Como que o senhor avalia essa situação? Eu vejo que, ao meu entender, é uma sacanagem o que eles fazem. Cada vez que eles vêm coletar é quando chove. Daí quando chove a gente sabe que vai dar negativo realmente, né? Várias ocasiões, e eu tenho conversado muito com o Douglas, que é da EMAS, a respeito disso. E ele comentou comigo a respeito, que cada vez que chove eles vêm e coletam. Até eu tenho um netinho,
E uma dessas coletagens eu liguei para ele, Douglas, como é que está a vulnerabilidade de Balneário? Não, deixa, está perfeito. Então posso levar meu netinho? Ele falou, pode. Eu fui e levei, fiz até um videozinho com o meu netinho, né, na praia. Então eu vejo que falta um pouco de sensibilidade deles que coletam esses para fazer os exames. E essa mudança que foi anunciada essa semana pelo governo Jorginho Melo, de que haverá 2 coletas por semana, né, nas praias com maior fluxo turístico, tu acha que venha suprir essa demanda? Eu acho que sim, vai ser bem positivo, né? Foi um golaço que o Jorginho fez a esse respeito. Realmente as praias que não estão próprias, eles vão ter que fazer alguma coisa. Afinal de contas, Santa Catarina, não só Balneário Camboriú, mas Santa Catarina, ela depende muito do turismo. Então os prefeitos vão ter que fazer com que essas praias fiquem próprias, né? E a tua visão sobre o Rio Camboriú e a saúde dele? Rio Camboriú. Camboriú, a gente vai ter que sentar com a cidade de Camboriú e fazer algo a respeito do saneamento básico em Camboriú, né? Balneário Camboriú, ela faz a sua parte. Infelizmente, Camboriú, a gente sabe que deixa muito a desejar nesse aspecto. Então, é algo que é inevitável. Balneário Camboriú, sentar com Camboriú e entrar num acordo, e de repente até mesmo Balneário Camboriú, de alguma maneira, está financiando ou fazendo essa obra. Vereador, o senhor foi proponente de um projeto de lei que visava dar multa para quem desse esmola na sinaleira, né? Essa seria a solução para a causa de um problema que é social? Esse projeto foi bem polêmico, né? Sim, muito. Mas na ocasião, eu não fiz, assim, esse projeto, primeiro, ele não foi protocolado na Câmara, era algo que esse ano está bem melhor do que ano passado, mas ano passado tinha muitas pessoas com condições, andarilhos pedindo dinheiro na rua, não tinha uma saída naquele momento, mas, quero falar, eu não protocolei esse projeto. Na ocasião, um vereador pegou e falou, que fez um vídeo falando que eu tinha protocolado e eu não protocolei. Se eu protocolei esse projeto, eu renuncio hoje ao meu mandato, né? Eu queria discutir o que a gente iria fazer para acabar com esse problema, com essa situação. E daí gerou essa polêmica toda. Eu fui numa rádio, eu pedi para essa rádio que eles fizessem uma pesquisa para o que a população achava, se era positivo ou negativo, a gente está multando, e deu essa repercussão toda sem eu nem ter protocolado esse projeto. Mas chamou a atenção da população. Na ocasião eu fiz algumas pesquisas. Cada pessoa dessas, eles são 98% são usuários de drogas que ficam pedindo esmola, né? Cada um desses ganha em média de 400 a 700 reais por dia, mais do que um pai de família, mais do que um trabalhador. Essas pessoas que ali ganham esse dinheiro, eles não levam para sua família para sustentar a sua família, eles levam para sustentar o seu vício e sustentar o tráfico de drogas. Então essa era a minha maior preocupação. Eu não consegui, de repente, naquele momento, passar isso para a população e para as pessoas, né? Por conta que foi tudo atravessado, por conta que esse vereador, infelizmente, teve essa atitude e eu não tinha protocolado nada. Estava simplesmente no começo de uma discussão de que maneira que a gente iria fazer. O senhor não protocolou, mas pensou e teve a ideia. Como sendo um problema social, o senhor não acha que teria que ser outro caminho envolvendo assistência social, envolvendo mais um mecanismo da prefeitura para dar um apoio para resolver um problema que é social? Sim, mas eu conversei com o pessoal da inclusão social. Hoje, Balneário Camboriú, Balneário Camboriú é uma cidade diferente de muitas outras cidades, né? Balneário Camboriú hoje, se a abordagem pega lá o Joãozinho, ele leva o Joãozinho, ele dá banho, ele dá comida, ele dá hospedagem, ele dá a oportunidade do Joãozinho voltar para a cidade dele com passagem. Infelizmente, eles não querem. Por quê? Porque tem dinheiro fácil. As pessoas, ele vai para o semáforo e ganha lá de até 700 reais por dia. Ele consegue sustentar o vício dele e está em Balneário Camboriú. Então é complicado essa situação, né? Muito complicado. Nesse verão tem sido feitas operações com a Guarda Municipal. Quero aqui dar os parabéns ao Gabriel, o secretário de Segurança. Eles têm feito a abordagem, tem um médico, o médico vê se realmente o cara é viciado, eles dão um atestado e eles internam. Então, assim, tem sido bem positivo, diminuiu muito a situação. E confesso que
talvez melhor do que se a gente tivesse aprovado o projeto, mas tem que ser feita alguma coisa, porque da maneira que estava ano passado não dava para ficar. Vereadora, a discussão sobre o número de vereadores em Balneário Camboriú, ela não prosperou, Balneário continua com 19 vereadores, o senhor acredita que esse é o número ideal ou há uma necessidade de redução? Necessidade de redução eu não vejo dessa forma, né? Eu vejo que fica com 19 vereadores, todo mundo fala que aumenta os gastos, o dinheiro que vem da prefeitura, o repasse é o mesmo, né? A discussão fica maior, né? Ali a gente tem hoje vereador do PDT, do PT, temos PP, temos todos os partidos tem um representante republicano. Se a gente não tivesse 19 cadeiras, esses vereadores não poderiam estar representando. E nós representamos a totalidade de Balneário Camboriú com a quantidade de votos. O prefeito, vamos lá, ele ganha com 52%, ele não representa a totalidade de Balneário Camboriú, mas a Câmara representa a totalidade. Então, eu acho muito importante essa discussão, né, e dar oportunidade para mais vereadores estar discutindo Balneário Camboriú. Há algum projeto na sua gestão para que torne a Câmara, o senhor fala que ela representa a cidade, mas muitas vezes os moradores eles se sentem afastados, tanto do Legislativo como do Executivo. O senhor tem alguma proposta para que aproximar a Câmara de Vereadores dos moradores de Balneário Camboriú? A primeira reunião que eu tive, primeiro foi chamar meus colegas efetivos para conversar, dar toda a tranquilidade, dar condições de trabalho para eles, pedir nessa reunião que a gente possa trazer a população para dentro da Câmara de Vereadores. A nossa sessão é às 6h30, justamente às 18h30, justamente para trazer a população para as sessões. E a maioria das pessoas que ali estão são os nossos colaboradores da casa. Muito poucas pessoas vão ver, a não ser quando tem um projeto de interesse dos servidores, mas se não, a casa é sempre vazia. Então eu tenho pedido para eles que a gente consiga fazer algo que traga a população para perto da Câmara de Vereadores. Afinal de contas, por mais que as pessoas, o político esteja demonizado, a política esteja demonizada, ninguém queira falar sobre política, mas tudo acontece dentro da política, né? Tudo acontece e ali é a casa do povo. A gente chama que é a casa do povo, mas o povo não vai. Então eu tenho e vou procurar fazer o máximo para que a população esteja ali perto. A gente tem a Rádio Câmara, tem transmissão pelo YouTube, Instagram, Facebook, mas é importante que a população esteja ali dentro da casa, né? Qual o legado que o senhor pretende deixar para o Legislativo da cidade no seu mandato? Essa harmonia entre Executivo e Legislativo, a harmonia entre os vereadores e tentar discutir o máximo cidade, né? Aprendi isso com o Raimundo, ele pega e fala, Deide, tenta sempre conversar com teus pais, porque assim vocês conseguem construir algo grande. Eu vejo que na política, como eu já te falei, eu estou na política e não sou político. Essa foi a minha grande dificuldade. No poder público, a gente sempre tenta conversa, né? E tem essa coisa de um querer ajudar o outro. E na política é o afastamento, né? É muito individual. E eu tenho, nesses 6 anos que eu estou como vereador e agora como presidente, eu sempre procurei. Primeiro que eu não cheguei e não sabia nada como acontecia, pelo fato de eu vir do poder público, eu não sabia como é que acontecia as coisas ali dentro. E eu sempre tentei essa proximidade. E o vereador Marquinho, tanto é que ele votou em mim para presidente, porque desde o começo o Marquinho já estava há mais tempo, eu sempre estava muito presente com o Marquinho para saber como é que funcionava, como é que era. Então assim, o Marquinho me deu um aporte muito legal dentro da política. Hoje construí uma amizade muito boa com ele. Então eu quero justamente isso aí, que a gente tenta se unir, por mais que a gente não concorde com a opinião de cada um, a gente respeite a opinião um dos outros. E já tenho conseguido. A gente vai ter uma sessão extraordinária amanhã e eu consegui com que todos os vereadores fossem na prefeitura, que o secretário explicasse para todos os vereadores. Isso não vinha tendo, sabe? Se reunia os vereadores da situação e ali os secretários explicavam os projetos e os vereadores da oposição não participavam. Em conversa com o prefeito, e ele aceitou, eu consegui já nessa primeira sessão que vai ser hoje trazer os vereadores da oposição para estar conversando, estar na prefeitura ali também, para eles estarem explicando. Se eles vão concordar ou não com o projeto é um outro departamento, mas isso eu não abro mão, de a gente sentar e conversar. A gente em 19 vereadores
e eu quero que haja essa comunhão, esse diálogo entre os 19 vereadores. É uma extraordinária? Qual que é o projeto que vai ser? Vai ter reajuste do magistério, reajuste de 62 categorias, o aporte financeiro para o BC Investimentos. E pela conversa, pelo que o senhor acompanhou, vai ser aprovado? Vai ser aprovado, até porque, assim, talvez não seja o que o magistério queria, que são os 15%, vai ser 7,36%, mas é inevitável, ou a gente aceita o 7,36% ou não aceita, então melhor 7,36% do que nada, então eu acredito que vai ser aprovado.